Olá a todos, irmãos, amigos, você que tem acompanhado as nossas aulas da Escola Dominical. É um prazer poder chegar com você, até você novamente, para a gente dar continuidade aí ao nosso tema. Hoje eu quero dar uma palavra um pouquinho diferente aqui. Nunca foi muito fácil pregar o Evangelho, porque depende de vários fatores, e um dos fatores para que o Evangelho possa ter eficácia é o próprio coração do ouvinte, não é? Por isso que a Bíblia fala que nós devemos ouvir a palavra de Deus com atenção, com cuidado. Então, sempre que se prega o Evangelho já não é fácil, é um grande desafio, porque existem lutas espirituais, além da própria carnalidade de todos nós. Mas dentro do Evangelho ainda, falar sobre o futuro, sobre as últimas coisas, sempre foi um assunto muito negligenciado no meio da igreja, principalmente porque há um desinteresse das pessoas quando a vida está normal. Então, diante da normalidade da nossa vida, para que pensar sobre a besta, sobre tribulação, sobre morte? Então, normalmente as pessoas vão deixando isso e a igreja em si, muitas vezes os cristãos têm dificuldade de dar atenção a esses assuntos. Mas são assuntos essenciais, é um tema essencial, mesmo que nós falamos sobre coisas que vão acontecer talvez daqui a 10 anos ou 50 anos, não importa, mas isso tem um reflexo direto na nossa fé. E hoje nós vamos tratar de dois capítulos, capítulos 14 e 15, e você vai ver como que isso está relacionado com a nossa fé e a nossa vida cristã hoje. Tá? Então eu gostaria de pedir que você já abra a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulos 14 e 15 serão o foco do nosso estudo de hoje, ok? Mas para a gente poder sempre fazer aquela recapitulação, eu vou fazer ela um pouquinho mais rápida. Hoje eu vou voltar para o nosso esquema, tá? E nós já aprendemos muitas coisas. Você que tem acompanhado as aulas, você sabe que você tem aprendido muitas coisas. Então, siga comigo agora e você vai se surpreender o quanto você já aprendeu sobre escatologia, o estudo das últimas coisas, tá? Nós sabemos que começa com o livro profético de Daniel e depois, então, do quadro que o livro de Daniel nos dá, todo o quadro, vamos dizer assim, profético, nós chegamos no livro de Apocalipse, que vão dando os detalhes, os acontecimentos em si. Mas ao estudar Apocalipse, nós temos que tomar um cuidado, porque no livro nós não temos uma cronologia direta, linear. Às vezes um capítulo fala de um evento mais para frente, o capítulo seguinte volta em algum evento um pouquinho mais atrás, por isso o estudo de Apocalipse é desafiador e difícil, né, para muitos, tá? Mas então esse é o nosso desafio. O nosso esquema, então, nós falamos aqui sobre aqueles dois gráficos que nós falamos sobre lá no período de Daniel, desde o dia que foi dada uma ordem para restaurar Jerusalém, até a morte de Cristo. Nós sabemos que a profecia de Daniel nos fala de 7 semanas mais 62 semanas. Aí o normal, inclusive isto foi tema de uma pergunta que nos fizeram, porque as profecias de Daniel nos falam sobre 70 semanas. Então, o quadro nos deu aqui na história de Israel, né, 445 a.C. É claro que tem toda uma história de Israel anterior a isto, mas em 445 a.C. vem uma ordem para que Neemias volte para Jerusalém, para restaurar Jerusalém e etc. Então, começa aqui, até a morte de Cristo, 69 semanas se passam. O normal seria que a 70ª semana viesse na sequência, mas nós vimos que isso não aconteceu
porque os judeus rejeitaram aquele Jesus como sendo o Messias. Por causa disso, nós chegamos então num período novo. O Evangelho, que naturalmente deveria ir na sequência para o povo hebreu, o Evangelho foi para os gentios. O apóstolo Paulo foi o grande apóstolo aos gentios. E nós sabemos que esse período dos gentios é o período que nós vivemos hoje, 2020. Nós não sabemos quando é que esse tempo vai terminar, mas aí nós chegamos então no nosso segundo gráfico, que você está bastante acostumado, que é aquele gráfico que nos mostra então o final do tempo dos gentios, que ele vai terminar com uma flechinha para cima aqui, com aquilo que nós chamamos de o arrebatamento da igreja. A igreja será levada para o céu e aqui na face da terra começa então um período chamado de tribulação. Até agora, nós vimos então que esse período de tribulação é a 70ª semana de Daniel, a última semana de Daniel. Então nós começamos a ver o recheio, os acontecimentos desta semana da tribulação. A igreja é levada para o céu, e isso permite que o anticristo então apareça no mundo. Só que por 3 anos e meio, primeira metade, ele fará uma aliança de paz com as nações. Nós vimos que o anticristo está relatado em Apocalipse capítulo 13, aquela besta que surge do mar. Se você olhar aí em Apocalipse 13, descreve até o verso 7, uma besta que sai com chifres, com autoridade, ela sai do mar, é o anticristo. Tá? Então nós falamos do anticristo. Ele aparece, faz uma aliança de paz por 3 anos e meio, na última metade da tribulação, os últimos 3 anos e meio, ele se revela como anticristo, querendo ser adorado, e aí então começa um conflito entre o anticristo e Israel. E aí nós vimos então capítulo 11, capítulo 12, falando desse conflito do anticristo com Israel. Outra coisa que nós já aprendemos também é que na metade da tribulação aparecem 2 personagens, 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas, elas aparecem aqui na metade da tribulação, na primeira metade da tribulação, e eles vão testemunhar milagres e manifestar o reino de Deus, mas na metade da tribulação, as 2 testemunhas, eles serão mortas, e eles têm características de 2 grandes profetas do Velho Testamento. Na verdade, é impressionante que a característica dessas 2 testemunhas que nós vimos, elas têm a característica de Moisés e Elias, não é? Mas essas 2 testemunhas serão mortas pelo anticristo. O anticristo será um líder político. Aí nós vimos também que apoiando o anticristo, nós temos o falso profeta. Isso nós vimos também no capítulo 13, versos 8 em diante. O falso profeta seria um líder religioso. Então haverá esses 2 pilares, na verdade um líder político muito forte e um líder religioso que vai conseguir a adoração das pessoas do mundo e vai fazer com que as pessoas do mundo adorem o anticristo. Esta é a função do falso profeta. Isto é algo tenebroso, porque eu não sei se você já percebeu, mas Satanás procura imitar a Trindade. Então aqui em Apocalipse nós vamos ver a Trindade maligna, como é conhecida. Porque em Apocalipse nós vamos ver que existe o anticristo, que seria comparável a Cristo. O falso profeta seria a função do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é que faz o cristão adorar a Cristo. O falso profeta
vai fazer as pessoas adorarem o anticristo. E no lugar de Deus Pai, da Trindade, né, divina, tem do outro lado, aqui em Apocalipse, como nós já vimos, e vamos mais para frente voltar, a figura do dragão representando Satanás. Nós também aprendemos aqui, na questão da tribulação, que ela é dividida em selos, não é? 7 selos que vão desenrolando aí uma série de catástrofes e juízos sobre a terra. Vimos que esses selos foram revelados, abertos por Jesus, não é? Capítulo 11 e em diante. E esses selos vão se sucedendo. Chega no último selo, ele se subdivide em trombetas, com os acontecimentos aqui para o final da tribulação. Nós vimos também que a igreja foi arrebatada no início da tribulação, portanto ela não passará pela tribulação, mas ela voltará com Cristo. Jesus voltará no dia do Senhor, ok? Então Jesus voltará e pisará na face da terra. Quando Jesus volta aqui, ele volta para guerrear. Então daqui para frente, do capítulo 14 em diante, nós vamos começar a falar sobre esta guerra, sobre esse momento do final da tribulação. É aí que nós chegamos. Olha quanta coisa nós já aprendemos e falamos aqui. Então hoje, nosso foco são os 2 capítulos, capítulo 14 e capítulo 15. Então vamos aprender aí algumas coisas importantes, porque já estamos rumando para o finalzinho da tribulação. No capítulo 14, eu gostaria a sua atenção para que você leia comigo os primeiros versículos. Vamos lá, versos 1 a 3. Capítulo 14, 1 a 3. Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. A voz que ouvi era como de arpistas, que tocavam com as suas harpas. E cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que tinham sido comprados da terra. Nós falamos também na tribulação, se vocês se lembram, que como a igreja foi arrebatada, Deus levanta um grupo de 144.000 judeus consagrados para pregar o evangelho. Ok? 144.000 judeus separados para pregar o evangelho durante a tribulação. Eles serão perseguidos pela besta, pelo dragão, só que eles estão selados. Isso é interessante. Selados, ou seja, protegidos. Eles não serão mortos ou atingidos pelo dragão ou mesmo pelo anticristo. No capítulo 14, João tem a visão do trono de Deus e os 144.000 estão adorando a Deus. Então aqui nós temos a adoração dos 144.000 diante do trono de Deus. Isto representa, irmãos, a adoração de Israel. Ok? Então guarde isso. Israel representada por esses 144.000 diante do trono de Deus. Quando apresenta aqui esses 144.000 adorando a Deus, está falando de vitória. Então, no capítulo 13, a vitória aparente foi do anticristo, a besta que surge do mar, depois o falso profeta que surge da terra. Eles prevalecem. Se você ler lá, você vai ver que eles prevalecem e matam as pessoas e perseguem os servos de Deus. Então, capítulo 13 nos fala de uma derrota aparente para o povo de Deus, mas capítulo 14 e 15 vão falar sobre esse momento de vitória final. Vitória final. E olha o que acontece ainda dentro do capítulo 14. A partir do versículo 6, nós encontramos
3 anjos que começam a trazer juízo sobre a terra. 3 anjos que vêm trazer juízo sobre a terra, e as expressões aqui são muito fortes. Vamos ler apenas versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É isso que eu quero chamar a atenção para você. Depois ele começa a falar de um segundo anjo, um terceiro anjo, enfim, 3 anjos que trazem juízo. O que eu disse no início da nossa conversa aqui era isso. Muitas vezes esse tema das últimas coisas não atrai muitas pessoas porque parece algo que não vai acontecer ou vai ficar muito distante. Nós clamamos muito hoje por justiça. Ah, justiça de Deus, as coisas precisariam ser diferentes. E parece que nada acontece. Mas aqui é o dia que a justiça de Deus começará. Então aqui no capítulo 14, a partir do verso 6, é o momento que Deus falou: chega, agora eu vim trazer, diz aqui que um anjo sai do céu proclamando o evangelho, dizendo: creiam vocês de todas as nações, temam a Deus. Por quê? Porque chegou a hora do juízo. Então guarde isso. Por mais que você ache que não é com você, ou não será na sua geração, ou vai demorar muito, um dia o juízo de Deus virá sobre a terra. E esse tempo de pandemia nos deu um susto, mas esse pequeno susto, na verdade, não se compara à realidade que virá. E aí então, depois, você pode ler a sequência do capítulo 14, que virá sobre a terra grandes juízos. Eu quero ressaltar com você um dos versos aqui, e depois nós vamos explicar isso melhor para frente. No verso 8 diz: um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Guarde isto, porque quando chegarmos no capítulo 18, nós falaremos sobre a queda da grande Babilônia. Isso aqui é algo extremamente significativo em Apocalipse. O que é essa grande Babilônia? É um sistema? É uma nação? O que será isto? Então o anjo vem e diz: agora caiu a grande Babilônia, e isso para nós cristãos é maravilhoso que a grande Babilônia caia. Mas aí eu quero também que você pule comigo verso 12, para ressaltar o último verso aqui desse capítulo 14. Depois eu peço que você leia ele direitinho. Você vai ver os juízos que os anjos estão trazendo sobre a terra. Mas o verso 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amados, eu disse que o estudo de Apocalipse ele não segue uma cronologia linear. Na verdade, capítulo 13 fala da vitória da besta. Capítulo 14 começa a falar do juízo de Deus. Mas no capítulo 11, se nós voltarmos lá, no versículo 15, nos fala sobre essa vitória de Cristo. Né? Cristo reinará e terá a sua vitória. Então, olha que interessante. A vitória de Cristo sobre o anticristo já foi anunciada no capítulo 11. Passa aí o capítulo 13, fala-se do anticristo. E agora volta no capítulo 14, falando sobre o início, então, desse juízo. A grande Babilônia nós vamos ver no capítulo 18. Mas o verso 12, como nós lemos agora, fala: aqui está a perseverança dos santos. Ou seja, é como se a Bíblia estivesse dizendo: olha, vocês tiveram paciência, vocês tiveram perseverança, então agora vocês verão o juízo sobre os ímpios. Isso é importante você entender. A Bíblia diz que o ímpio se exalta, o ímpio se orgulha até o dia que ele cai de repente. Às vezes o cristão olha para o ímpio e tem inveja da sua prosperidade. O cristão olha para o ímpio e diz: eu que sou fiel a Deus, eu dou o meu dízimo, eu vou para a igreja, eu faço as minhas orações.
E a minha vida não é tão boa quanto a do meu vizinho que é ímpio, que se diz até ateu. Mas a Bíblia diz que o final do ímpio será de repente. E o cristão verdadeiro persevera. E eu quero só passar para você o significado dessa palavra no grego, que ela é impressionante. Quando diz aqui está a paciência, né? Ou a perseverança dos santos, a palavra é hupomene, que significa paciência, paciente e perseverante. Olha que interessante. Uma palavrinha no grego, traduzida aqui na Bíblia, aqui está a perseverança dos santos, ela significa paciência, paciente e perseverante. Então, aqueles que forem perseverantes na sua fé, receberão o galardão. Hoje nós estamos passando por um momento de crise, alguns vão cair e alguns terão perseverança. Então persevere, tenha paciência até aquele último momento. Até parece que aquele último gole, não é? Então tenha paciência. E aí então nós chegamos no capítulo 15, que ele é um capítulo pequeno, que eu quero ler com você os primeiros 2 versículos do capítulo 15. No capítulo 15, nós vamos ver a mesma coisa. Um tempo de adoração. Adoração aqui em cima, que significa vitória. Adoração aqui no capítulo 15. Só que do capítulo 14, adoração de Israel. No capítulo 15 nós temos o seguinte, versos 1 e 2. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então olha, capítulo 14 fala sobre 3 anjos. Capítulo 15 agora fala sobre 7 anjos trazendo a ira de Deus que vai ser consumada. O final. Verso 2. Aí João tem uma visão e diz: e vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro. Tinham as harpas de Deus, e verso 3, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós temos até um hino maravilhoso, né? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Está baseado aqui em Apocalipse 15. O que é que João vê diante do trono de Deus? Agora a igreja representada. Aqui estão aqueles, se você prestar atenção aí, que foram mortos pela besta. Então, olha que interessante. Naquele gráfico que nós mostramos para você, a igreja é arrebatada e fica nos céus. Mas haverá pessoas na face da terra que vão se converter. E quando se converterem, elas serão mortas, porque serão perseguidas. Ao contrário dos 144 mil, que não morrerão, porque eles são selados. Mas aqueles indivíduos de todas as nações que ouvirem o Evangelho, pregado pelos 144 mil, esses que se converterem, eles serão perseguidos imediatamente e morrerão durante a tribulação. Parece derrota, mas aqui no capítulo 15 nós temos esse pessoal, representantes da igreja de Cristo, adorando a Deus. Então o que nós encontramos nos capítulos 14 e 15? Nós encontramos a vitória. Nós encontramos a vitória final do povo de Deus diante do trono de Deus. Só que Apocalipse não acabou. Então nós vamos ver daqui para frente, semana que vem, versos 16, capítulos 16 em diante, que aí volta a falar sobre alguns acontecimentos da tribulação. Mas os capítulos 14 e 15 já nos garantem a vitória. E é maravilhoso, não é? Verso 5 para nós. Eu não quero só terminar aqui falando sobre essa vitória que João vê, mas na cronologia dos acontecimentos, ela deveria vir mais para o final, não é? Da tribulação.
e finalizar com esse cântico, né? Capítulo 15, versos 3 e 4. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não te glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são manifestos. O que isso tem a ver comigo e com você hoje, em 2020? Tem tudo a ver, porque essas pessoas que João visualizou, viu no futuro, essas pessoas, nós fazemos parte desse grupo. Hoje, nós que confiamos em Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal, nós fazemos parte dessa grande multidão que um dia estará diante de Deus face a face. Se Jesus não voltar e nós morrermos antes do arrebatamento, a mesma coisa, nós estaremos com o Senhor nos ares e participaremos desses momentos lá nos céus, diante do Senhor. Não participaremos da tribulação na face da terra, mas participaremos desses momentos de adoração, de bodas. Então, na semana que vem, nós continuaremos a partir dos capítulos 16 em diante. Fica aqui também o meu recado novamente. Faça perguntas, mande para a gente, eu posso responder para vocês na próxima aula, tá bom? Fique firme, muito obrigado pelo seu interesse, pela sua participação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.